Eu falei com você uma vez, aí eu depois fiquei repensando nela. Aí pensei de novo, aí mudou. No geral pro IFES, o primeiro ano é o pior de todos e o terceiro é o mais difícil. Mas pra vida, o começo de tudo é a pior parte. E o final, você não quer que acabe. Foi um choque, porque eu não conhecia a escola e não sabia como funcionava. Era meu primeiro particular. Aí eu peguei e falei assim que não tinha como ele estudar aqui, né? Aí ele falou, mas precisa só ir lá, fazer uma assinatura e tá tudo certo, eu vou fazer a prova para passar. Aí quando fez a prova eu fiquei querendo saber o que tinha acontecido, se passava ou não. Foi até que eu descobri que ele tinha ficado suplente. Daí logo eles chamaram ele e tá aqui, até hoje. Eu não tenho uma lembrança tão certa disso, mas eu não acho assim que foi uma coisa tão incrível. Todo mundo ficou feliz, assim, mas ninguém sabia exatamente o que era o IFES. O que eu me lembro, minha mãe também ficou bastante feliz. Eu também acho que eu me alegrei, mas não foi uma coisa incrível, assim, pra mim. Não tô querendo dizer que foi fácil, mas não pareceu uma coisa exorbitante, como, por exemplo, ganhar R$1 bilhão ou ser o maior famoso de todos os tempos. Não foi assim, uou. E participei ao longo desses 3 anos dele de muita coisa, presenciei muita coisa, vivenciei muita coisa de Emerson. Algumas crises, alguns momentos mais tensos, mas momentos muito gostosos também, momentos muito proveitosos. Nas minhas avaliações, eu nunca fiz avaliação diferenciada para Emerson, nunca. E ele sempre deu conta de tudo. Eu já tinha percebido, né, a pessoa do Emerson na escola antes de entrar na turma. Como? Muitas vezes eu ia ao pedagógico fazer alguma conversa preliminar sobre o funcionamento da escola, não sei o quê, e era uma figura que eu sempre via lá, né? O Emerson estava sempre no pedagógico, né, procurando a Cirlei, querendo ir embora, era uma cena recorrente aqui no ano de 2016. Eu olhava e falava assim, esse menino aí não tá bem não. Ele sempre chegava lá cabisbaixo, né, agasalhado, mesmo quando não estava muito frio, agasalhado, cabisbaixo, falava, esse menino deve estar com febre, alguma coisa, não está muito bem. No começo ele veio, livre, espontânea vontade dele, não precisei acompanhar nada, chegou aqui, mas aí com muitas matérias, muita coisa diferente, acabou se atropelando. Se atropelou muito, virou aquela bola de neve na cabeça dele. A psicóloga e a pedagoga Cirlei me chamou para conversar sobre ele. É onde que a gente conversou e eles pegaram e procuraram saber como que era essa professora, que tinha professora para ajudar ele lá no Ativisol, como que funcionava e onde que eles pegaram e foram atrás da professora do AE. Quando você saiu do fundamental, você tinha 8 disciplinas. Aí você chegou aqui no IFES no primeiro ano, você tinha 16 disciplinas. Como é que foi isso tudo para você? Terror. Jesus Cristo. O primeiro semestre foi uma porcaria. Uma expressão velha seria, acho que até o cão chupando manga. Cão chupando manga. Ô terrorzinho. O que mais te assustou? Foi a quantidade de professores, a quantidade de conteúdo, ou as provas em série, ou tudo isso junto? Na verdade, provas em série não tinha uma semana só de prova. Cada professor escolhia um dia para fazer a prova. Mas, no geral, provas de 25 pontos algumas, na verdade não foi a pior parte. A pior parte foi muita coisa, muita matéria, um problema muito mais elevado. Deus do céu, eu não conseguia dar conta no começo. Vira e mexe eu tava na sala da coordenadora, assim, da minha classe, basicamente lá chorando, falando, eu não consigo. No geral foi isso, o primeiro semestre, o primeiro ano foi muito difícil.
A escola só é considerada por excelência quando ela consegue atender as diversas camadas de alunos, sendo aquele que tem altas habilidades, que tem os conhecimentos e é também o nosso portador de necessidades educativas especiais. Bom, no nosso caso aqui, o aluno específico é o Emerson Botassin. Quando cheguei aqui em 2016, o Emerson se encontrava transtornado mediante a estrutura curricular da escola. Por quê? Em 15 disciplinas ele tinha 12 notas abaixo da média, sendo 16 trabalhos em atraso. Então, o trabalho meu de AEE foi o quê? Foi contextualizar tudo isso, foi organizar a rotina dele, foi prepará-lo melhor para uma prova. Porque eu acho que ele sozinho, ele não ia dar conta, por causa de ele se organizar, ele, tipo assim, fazer aquela agenda tudo direitinho. Manter as matérias em dias, os trabalhos, prestar atenção na questão das provas, seminários. Então, precisa de uma pessoa dando esse suporte. Ele é muito organizadinho, mas no tempo dele, né? Sim. Juntou com um monte de coisas e não consegue ficar organizado no tempo que teria que ser, né? A Liliane, eu tô assim com ela desde o primeiro ano. Em matemática, realmente é uma matéria bem mais avançada do ensino médio. Mais complicado, por aí vai. E ela me ajudou bastante. Muitas vezes eu estava bem atrasado na matéria, como eu tô agora, mais ou menos. E ela realmente, ela me deu uma ajuda, me deu um apoio. Eu pude falar com ela, assim, algumas vezes, quando precisei. E também com outros professores. O Leonardo, de Biologia. Eu fiquei com ele até o segundo ano. Ele também me deu bastante, assim, apoios, atendimentos. Mesma coisa em Química e, se eu não me engano, algumas vezes em Física. Eu tenho memória bastante curta, na verdade. Quando você fala apoio, é monitoria? É, monitoria. Que aí eles vão estudar com você separado, é isso? É. Tá. Então você acha que foi fundamental essa monitoria, né? Com os professores? Sim, e não só com eles, com o Rafael, com todo mundo. Todos que me deram uma ajuda assim na monitoria. Sim. Em relação aos conteúdos, eu vi do primeiro ano para cá, né, para essa quase metade de terceiro ano que a gente está, uma evolução muito grande no Emerson, né, porque ele tinha uma, como é que eu vou dizer, era uma dificuldade grande, mas era mais do que uma dificuldade, né, quase um bloqueio em relação à língua portuguesa e acho que sociologia também não acompanhei tão de perto porque eu não era professor, mas português, principalmente quando ele precisava escrever, era uma coisa muito complicada, né? Pedia um texto, o texto não saía de jeito nenhum, né? Eu tive que, para conseguir fazer ele escrever alguma coisa, marcar alguns atendimentos, uns 3 ou 4 atendimentos fora do turno, que a gente ia batendo papo. Na hora de escrever, não sai, porque era um bloqueio, eu não consigo. A partir do momento em que ele começou a ter um atendimento especializado, né, fora dos horários de aula, e começou a ter um apoio para se organizar para estudar, porque eu acho que foi sempre uma grande dificuldade dele, né? Bom, eu tenho um irmão já que tem capacidades especiais, só que cada pessoa é diferente. Então, assim, com o Emerson foi uma experiência totalmente diferente. Por mais que eu tenha convivido muito tempo com meu irmão e eu saiba já lidar com ele desde pequenininho, quase desde pequena, né? No caso, eu tenho aprendido a lidar com ele, com o Emerson foi totalmente diferente, porque ele é totalmente diferente do meu irmão. Por mais que eu tenha um irmão especial também, eu acabei aprendendo a lidar mais com o Emerson também. E eu acabei aprendendo a ter mais respeito também pelas pessoas, porque, que nem eu falei, eu já estava acostumada com meu irmão, só que com outros tipos de pessoas eu nunca tinha lidado direito. Então, com o Emerson eu também aprendi a ter mais respeito. Eu acabei vendo que tem que prestar atenção no tempo dele e que ele não faz as coisas por mal. Ele simplesmente tem esse jeito. É claro que não dá para tolerar tudo. É claro que tem que falar se algo está errado, enfim, e corrigir ele. Só que eu aprendi a ter mais respeito também.
eu nunca tive contato com ninguém especial assim. E de cara foi aquela surpresa, tipo, alguém especial na minha turma. Eu tinha vindo de uma turma pequena, de uma sala pequena, que não tinha contato, o professor não comentava, coisa do tipo, escola pequena também. E de primeiro eu comecei a conversar com o Emerson, então ele sempre vinha conversar comigo sobre os desenhos dele, sobre os filmes dele, o que ele gostava de fazer, e eu deixei ele pegando meio que aquela intimidade. Tipo, ele chegou a me apresentar a mãe dele e foi aquela coisa diferente. Só que ele, pelo jeito dele, ele não reconhece quando você tá no bom humor, quando você tá no mau humor, quando você tá triste, ou coisa do tipo. Ele chega do mesmo jeito que ele chegou hoje e ele vai chegar amanhã. Mesmo ele tendo esse especial dele, ele é igual a você. É um terror. Não é fácil. É complicado. Mas é bom. Confiem na turma. Acreditem mais e... façam amizade com a turma. Ajuda bastante. Fale com os professores quando tiver dificuldade. E principalmente, não venha achando que vai ser fácil. Porque não é. Você pode pensar, no primeiro ano, você já vai se pensar, tá sendo os piores anos da minha vida. Isso pode acontecer com alguns, outros tá difícil, mas tá muito bom. Mas a verdade, quando você for pensar assim, lá pro terceiro ano, mais à frente, simplesmente você vai pensar, foi bom demais.